Começamos ao vivo o nosso podcast Carro Rentável com o episódio de hoje sobre modelos de carros. Eu sou o Ronald, investidor Uber. Eu sou o Rafael, investidor Uber. E esse é o podcast Carro Rentável. Nesse podcast, eu pedi para o meu sócio me entrevistar e me fazer todas as perguntas sobre a maneira segura para investir alugando carro para o motorista da Uber. Você vai descobrir que existe uma maneira segura para não tomar prejuízo. Está no ar, podcast Carro Rentável. Vamos lá. Só reforçando aqui que o objetivo do podcast é a gente escolher um tema e entrar a fundo nesse tema. Algumas pessoas têm a possibilidade de ver ao vivo. Esse podcast ele é gravado ao vivo no YouTube. E se você está aqui ao vivo com a gente, você pode botar sua pergunta sobre o tema modelo do carro, que é o tema de hoje, que eu vou ler a sua pergunta e a gente vai responder aqui. Mas para a gente começar e abrir esse podcast, a primeira pergunta que eu tenho para você, Rafael, é o seguinte: como escolher o modelo de um carro para locação? Certo. Bom, para você escolher um bom modelo de carro para você alugar para um motorista da Uber, você tem que ter critérios para você levar em conta para na hora que você for alugar você não ter prejuízo com o carro. Como, por exemplo, se a manutenção do carro é cara. O que é manutenção do carro cara? Por exemplo, quando você for ter que trocar uma vela ou um cabo de vela, que são peças do carro, se você vai gastar muito ou pouco dinheiro, porque as peças de cada carro elas variam, né? Então, por exemplo, a peça de um carro popular da Fiat é muito mais barato do que a peça de um carro popular da Honda, por exemplo. Tá? Então, tem que levar o valor da peça, né, na hora de comprar o carro. Tem que levar também em consideração se o carro que você pretende comprar é fácil achar essa peça no mercado, porque se o seu carro, né, der manutenção, ele parar por causa de manutenção e tiver que ir para a oficina, vai ter que comprar peça para substituir a peça defeituosa. Certo. E se for difícil achar essa peça, o seu carro vai ficar mais tempo parado, porque ele não vai poder voltar a andar com a peça defeituosa. Então isso é importante, que o carro que você vai comprar seja fácil achar as peças desse carro. Certo. E um outro também ponto é que é o valor do carro. O carro tem que ser o mais barato possível, né? Mais barato em média entre 20 e 25 mil normalmente, dentro do razoável. Por que razoável? Porque também não adianta nada você comprar um carro muito barato, sendo que esse carro está caindo aos pedaços, como por exemplo, está todo arranhado, todo amassado, não está com dificuldade de ligar. Então tem que ser um carro razoável nesse sentido. E um outro ponto também é o ano do carro. Tem que ser um carro acima de 2012, porque é o ano que agora a Uber está começando a aceitar em âmbito nacional, no país inteiro. Alguns locais a Uber ainda aceita 2008 para frente, mas ela já mandou um e-mail avisando que o ano mínimo que ela vai aceitar é 2012 para frente. Ou seja, pessoas que têm o carro 2008, 2009, 2010, 2011 não vão poder mais dirigir pela Uber. Elas terão que trocar de carro, né? E se elas ainda não são inscritas, elas não vão poder adicionar esse carro no aplicativo. Tá. Então, o ano 2012 para frente, para quem está comprando o carro. E você falou dentro do razoável, que seria arranhões, esse tipo de coisa. Cara, fala mais sobre isso. Certo. O que é o razoável? Como que a pessoa ela pode avaliar se é um bom carro ou não? Certo. Dentro do razoável é porque tem carros e carros na hora de comprar, né? O que é isso? Tem um carro que ele é 2012, mas ele está com uma quilometragem baixa e tu vê que o carro está em boas condições. Certo. O volante, por exemplo, não está descascando, a marcha do carro não está muito mole, né? As portas, ao abrir e fechar, elas não fazem barulho. Quando você anda com o carro, você também não escuta som de lataria
batendo, né? Isso é um carro em bom estado. Agora, existem também carros 2012, 2013 com quilometragem baixa que estão em péssimo estado, que é justamente tendo todos esses problemas que eu acabei de mencionar. E muitas vezes também a quilometragem que ele acusa não é a quilometragem real. Certo. Por quê? Porque os vendedores de má fé, né, com má intenção, eles alteram a quilometragem do carro para poder vender o carro por um valor mais caro, tá? Então, dentro do razoável é aquele carro que está em boas condições de uso, né? Que não está fazendo barulho e as peças estão em boas condições. Tá, e como é que eu vou descobrir se o vendedor ele alterou a quilometragem ou não? Através do estado do carro. Se o carro está com 50, 40 mil quilômetros, por exemplo, e o carro abre e fecha a porta, ele faz faz um barulho, né? A maçaneta do carro tá toda arranhada, mole, o volante todo descascado, né? Tu vê que o carro para ligar tá com muita dificuldade. Então, ou aquela quilometragem muito provavelmente está alterada, ou o carro foi muito mal cuidado. Nas duas hipóteses, Não vale a pena. Não é um bom carro. Não é um bom carro, exatamente. Entendi. Outra coisa que você falou foi sobre quilometragem. Não é bom ter uma quilometragem muito alta. Isso. O que é alta? Alta é acima de 100 mil quilômetros. Tá? Por quê? Porque acima de 100 mil quilômetros o carro já fica um pouco mais difícil de vender. Porque as pessoas elas não gostam de carro acima de 100 mil quilômetros porque elas pressupõem que o carro já está muito batido, já está muito rodado. E não necessariamente é verdade, porque se a pessoa cuidar bem da manutenção preventiva do carro, o carro pode ter 100, 150 mil quilômetros que o carro estará bem cuidado. Mas por outro lado também não tem como a pessoa que está comprando saber, né, se a outra pessoa cuidou bem do carro ou não, só olhando o carro mesmo, andando um pouco com o carro. Mas por que essa quilometragem de 100 mil quilômetros é importante? Né? Porque é justamente por isso, porque a partir desse valor, o valor do carro reduz bastante na hora de comprar. Então até mais ou menos 90 mil quilômetros, você vende o carro com facilidade e você não perde tanto valor no carro em relação à FIP, né? Que é uma tabela que mede o valor do carro em âmbito nacional, o valor de venda, né, do carro em âmbito nacional. Mas aí a gente está falando de carro para a pessoa colocar na Uber, é para comprar, a pessoa que quer comprar, é isso? E se tiver um carro de 90 mil quilômetros eu compro? Não, porque depois você vai ter que revender esse carro. Entendeu? Então eu tenho que comprar de quantos quilômetros? Você tem que comprar mais ou menos no máximo até uns 50 mil quilômetros. Por quê? Porque aí você vai ter duas opções. Você pode deixar o carro rodar, né, ser alugado e ficar na rua até 90 mil quilômetros, pegar o carro de volta e vender fácil e por um bom valor. Ou então você tem a opção de deixar o carro rodando aí até 200, 300 mil quilômetros e depois de vender sem se importar tanto com esse valor da venda, mas se importando mais e lucrando com o valor do aluguel que você recebe por esse carro, porque o carro já vai estar desvalorizado e as pessoas vão pagar menos por um carro de 200 mil do que um carro de 90 mil quilômetros. Certo. Então se a pessoa for comprar, ela deve comprar até quantos mil? Até 50 mil quilômetros é o ideal. Tá. E quando você falou até 100 mil, você estava se referindo ao quê? À venda? A venda do carro, exatamente. Justamente por causa da primeira opção, da primeira estratégia, de vender antes dos 100 mil quilômetros para ter uma venda mais fácil e uma venda com maior valor adquirido, né? Que a pessoa vai ganhar mais dinheiro ao vender o carro, porque o carro dela ainda não vai estar tão desvalorizado. Passou de 100 mil, ela tem que aderir à segunda estratégia, né? Que é justamente não se importar tanto com o valor na hora da venda do carro e lucrar mais com o valor do aluguel que ela ganha pelo carro na rua, né? Tá. E dessas duas estratégias, por exemplo, se eu tenho um carro, eu comprei ele agora, certo, 50 mil quilômetros, e aí estou deixando o carro alugado. Chegou no final do ano, daqui a, sei lá, 12 meses, 11 meses, o carro chegou a 90 mil. Certo. E aí eu estou avaliando se chegou na hora de vender ou não. Certo. Certo? Certo. Como que eu faço qual estratégia é melhor?
eu não vender e continuar alugando o carro, fazendo as manutenções para o carro rodar tudo direitinho, ou vender mesmo o carro e ganhar na revenda? Qual é a melhor estratégia? Tá, ó, eu acredito que a melhor estratégia é você deixar o carro rodando sem se importar tanto com a quilometragem do carro. Porque vai chegar um momento que você vai recuperar o valor total do carro, ou seja, aquele valor que você usou para comprar o carro, vamos dar um exemplo, que você comprou um por 20 mil, vai chegar um momento que você ficou ganhando 2 mil, 2 mil, 2 mil, e você já chegou a ganhar 20 mil só de aluguel. Então você recuperou esse valor que você pagou no carro. A partir desse momento, o valor total que vier dali para frente é 100% lucro, né? É fora o valor que você vai depois revender o carro, né? Então eu prefiro essa segunda estratégia de deixar o carro ali sem me importar tanto com a quilometragem, justamente porque vai chegar um momento que eu vou recuperar o valor que eu investi no carro e vou ganhar ilimitadamente ali um lucro mais líquido, né? Tá. Então na prática seria o seguinte: eu paguei, vamos dizer que eu comprei um Uno, paguei 20 mil. Isso. Deixei esse Uno alugado por 12 meses. Isso. Um ano. E em um ano eu ganhei, fiz mais 20 mil só com o valor de locação que eu recebi. Isso. E aí depois de um ano eu posso continuar alugando o Uno, porque tudo isso que eu ganhar a partir daí é lucro líquido direto para o meu bolso. Isso. E quando eu vender o Uno, mesmo que eu perca um pouco do valor da FIP, Isso. e eu venda, sei lá, vamos dizer que ele vale, eu comprei a 20, vamos dizer que ele vale 18. E vamos dizer que eu venda a 14.500. Isso. E aí eu ainda tenho 14.500 de lucro. Sim, exatamente. Exatamente. Beleza. Fora, é isso aí, exatamente isso. E você gosta mais da estratégia de deixar o carro rodando, fazendo manutenção? Por quê? Porque eu sempre controlo a manutenção do carro. Um carro ele pode ter 200 mil quilômetros. Se você sempre controlou certinho ali a manutenção básica do carro, que é óleo de motor, filtro de óleo, vela, cabo, essa manutenção mais básica, ele vai chegar a 200, 300 mil quilômetros em excelente estado. Né? Agora, se você não cuidar, aí sim ele vai chegar sucateado, em péssimo estado quando chegar nessa quilometragem. Eu só penso em vender com 90 mil quilômetros ou 100 mil quilômetros se o carro começar a dar muita manutenção por algum motivo. Se eu ver que ele está me dando muito gasto, tá? Mas não é comum, porque eu já controlo. Defina manutenção por algum motivo. Se eu ver que a suspensão dele já está toda hora dando problema, se eu ver que as peças estão desgastando, se eu ver que ele tem algum defeito que está difícil de consertar, seja elétrico. Então, se eu ver que é um carro que vai me dar problema futuro, eu já penso em repassar ele a uns 90 mil. Exatamente. Legal. E mesmo com tudo isso, você deixando o carro chegar a 200, vamos dizer, 230 mil quilômetros, mas ele está com a manutenção em dia e o carro estava em perfeito estado. Certo. Ele continua perdendo tanto no valor de revenda ou ele perde menos? Não, quanto maior a quilometragem, mais valor ele perde na revenda. Então, se a FIP dele tiver 18 mil, na revenda vai bater quanto aí? Quando ele tiver quantos quilometragem? 200? 230 mil. Ah, cara, com 18 ele vai, de repente consegue vender aí uns 13, por aí. Então não é 14,5 que eu falei? Não, uns 13. 200 e pouco já é uma quilometragem muito alta. Já. Tá, sendo que a pessoa, ela já passou o primeiro ano, ganhou os 20 mil que ela pagou no carro. Isso, depois continua alugando, ganhando todo mês 2 mil. Isso. E se ela decidir vender o carro, ela ainda volta 13 mil no bolso à vista. Exatamente. Tá bom. Beleza. Bom, e aí, cara, a próxima pergunta é o seguinte. Cara, quais são os top modelos de carro que você recomenda para uma pessoa comprar para colocar para alugar? Você pode falar vamos lá, os 4 melhores? Posso. Tá. Em quarto colocado, qual que você coloca? Vamos lá. Em quarto colocado... Você quer falar do primeiro pro quarto ou do quarto pro primeiro? Vamos do quarto pro primeiro, né? Pra dar um suspense aí. O quarto colocado, eu colocaria... E deixa eu só interromper. Não precisa ser carro que você já tem, o que você tem ou teve, não. Tá. Porque a gente tem um grupo lá do investidor Uber
que esse grupo tem mais de 200 pessoas. Dessas 200, mais de 110 alegam que já estão alugando carro nesse momento. Então, da galera do grupo, das pessoas que estão lá dentro, no campo de batalha, a gente sabe que tem muita recomendação de carro lá no grupo, né? Sim, sim. Então, dentre tudo isso, esses anos todos de experiência, quais são os top 4 carros? Em quarto colocado. Tá, em quarto eu botaria o Siena. Siena. O Siena. Por Tá. quê? Por quê? Porque o Siena, eu já tive um Siena, ele é um excelente carro, um carro Tá. muito forte, Tá. então ele aguenta muito tranco, né? E como ele é Fiat, as peças são baratas, Tá. A manutenção também, qualquer mecânico mexe nesse carro, Tá. é muito simples. E as peças são muito fáceis de achar. E como é um carro sedã, né? É um carro que é confortável também, então uma mala muito boa. Não que isso seja muito importante, mas já que eu estou falando dele, ele tem uma mala muito grande, né? E é um carro muito confortável também. Eu acho o Siena um carro muito confortável. Não estou falando do Gran Siena, não. Estou falando do Siena. Ah, tá. Entendeu? Só que o ponto negativo dele é que ele é um carro caro, né? Isso que eu ia perguntar. Quanto custa? Pois é, por ser sedã, você compra em 2013, mais ou menos, por uns 28 mil. Lembrando, pessoal, que isso varia no Brasil. É. Então tem cidade que é mais barato, tem cidade que é mais caro. Mas a gente está dando uma média aqui no Rio de Janeiro, que é uma grande capital. Em outras grandes capitais também deve estar esse valor. Isso, mas o Siena é um bom carro. Para quem já tem o Siena, tá ótimo. Né? Tá. Agora, para quem for comprar, eu botaria ele em quarto lugar. Para quem mais compraria também se tivesse uma boa oportunidade. Sim, se eu tivesse uma boa oportunidade, sim, compraria. Tá. Então, vamos lá. Esse ranking dos 4 carros são carros que você compraria Sim. se alguém comentasse com você que estava vendendo ou que soube de um amigo que está vendendo. Sim, sim. Tá. Terceiro colocado. Terceiro colocado, eu vou botar o Renault Sandero. Sandero, olha aí. Esse... Mas não é importado? Não, mas esse é um carro, pois é, vamos lá. O Sandero é um carro que eu particularmente ainda não tive. É um carro Certo. que eu vou comprar futuramente. Porém, como você falou, lá no grupo de investidores tem muita gente que tem Sandero. Certo. Né? E eles estão falando muito bem do Sandero. Estão falando justamente que é um carro também muito forte, que não dá muita manutenção. A manutenção não é tão barata. Ó, e o Irani perguntou, Sandero 1.0 ou 1.6, tá? Tá, então, lá no grupo tem 1.0 e tem 1.6. Isso aí tanto faz, não tem tanta diferença nisso não, tá? Mas aí então o Sandero, ele é um carro muito forte, muito resistente também. É um carro barato de se comprar, né? E é um carro que a manutenção é um pouquinho mais cara do que o do Siena. Por isso que eu botei o Sandero em terceiro lugar, na verdade, porque... Não, na verdade eu falei o contrário, né? Por isso que eu botei o Sandero em terceiro lugar, não por causa da manutenção. A manutenção é mais cara ou é mais A barata? manutenção do Sandero é mais cara, porém Tá. ele é um carro mais barato de se comprar. Por tá. isso que eu botei ele em terceiro lugar e o Siena em quarto lugar. Mas assim, é muito mais caro, é próximo, você tem essa noção? Não é muito mais caro não. É um pouco mais caro do que a do Siena, mas é próximo, não é nada absurdo não, a do Sandero. E aí eu poderia dizer, por exemplo, uma manutenção no Siena que saísse R$200, vai. Tá. No Sandero sairia quanto? De repente 250, 230, Tá. por aí. Então é um pouquinho mais É um caro. pouquinho mais caro só. Beleza, tá bom. E sobre 1.0 e 1.6, que foi a pergunta do Irani, você disse que não tem diferença. Não tem tanta diferença não. 1.6 é um pouquinho mais caro só na hora de comprar o carro, mas na prática, pra mim, tanto faz. Se é 1.0 ou 1.6. Tá bom, tá. Beleza. Próximo carro, segundo colocado. Segundo colocado, eu botei o Fiesta. Ford Tá? Fiesta. Ford Fiesta. Que é um carro que a gente tem, né? É um carro que eu gosto muito, o Fiesta. Também é um carro muito barato de se comprar. Né? É um carro que tem a manutenção também extremamente barata. Também é fácil de mexer. É um carro que não tem correia dentada, né? Que é uma peça que tem que ser trocada no carro aí quando chega a 50, 60 mil quilômetros. É cara, né? Ele tem correia de comando, que essa peça tem que ser trocada com bem mais quilometragem lá para cima, então você não tem esse gasto logo de cara, né? E é uma peça que dura mais. Então
é um excelente carro, tá? Os motoristas gostam bastante do Sandero e é um carro que eu acho também um carro bonito, né? Por isso que eu deixo ele aí na Sandero? Não, Fiesta. Fiesta, perdão. Por isso que eu deixo o Fiesta aí na segunda colocação, porque é um excelente carro. Tá. E quanto é que tá valendo um Fiesta, mais ou menos? O Fiesta está entre 20 e 24 mil. 2012, até 2014, dá para encontrar entre 20 e 24 mil. Tá bom. E em primeiro colocado, qual é o carro? O primeiro colocado, tu já escreveu aí que tu sabe, né? O primeiro colocado é o Fiat Uno, né? Que é o meu carro preferido. Se eu pudesse, eu tinha só um Uno, assim, mas mais por questões de gosto mesmo, porque ele e o Fiesta se equiparam bastante, porque são dois carros que estão na mesma faixa de valor para comprar. Certo. São carros que têm a manutenção também muito barata, peça fácil de achar também, né? E são carros que são resistentes. Os motoristas também não tem nada contra, tá? Eles gostam também. Mas eu prefiro o Uno, tá? Porque é um carro que é excelente, a manutenção um pouquinho de nada mais barata do que a do Fiesta. Certo. Então o Uno, para mim, na minha opinião, está em primeiro lugar. Tá bom. Agora, muita gente pensa assim, Rafael, pô, beleza, mas não entendi por que você está colocando esses carros, porque eles não têm mala. Para Uber, não é importante ter mala? Olha, pro motorista, se ele for dirigir e se ele quisesse comprar um carro, para ele seria interessante comprar com mala. Porém, para você que vai alugar, o ideal é comprar sem mala. Até porque a maior parte das corridas que o motorista faz é sem mala. O motorista que fica na rua fazendo dinheiro mesmo, ele não fica toda hora no aeroporto. Até tem motorista que só dirige no aeroporto, mas a maioria fica rodando em pontos estratégicos aí na rua. E não é normal todo mundo toda hora ficar com mala. Então a mala não é um problema nesse investimento. E se você for comprar carro só que tenha mala, ou seja, carro sedã, você vai acabar gastando um valor bem mais alto para comprar um carro do que um necessário, né? Então, para quem vai investir alugando o carro, o ideal é comprar hatch, porque é um carro mais em conta, né? Mais barato do que carro sedã. Logo, o seu investimento é menor. Tá. Mas só que, por exemplo, no Rio de Janeiro, todos os motoristas rodam com GNV. Aqui, a gasolina, hoje quando a gente está gravando, está em torno de R$ 5,09, mais ou menos. Então fica inviável o motorista rodar na gasolina para ganhar dinheiro e conseguir ainda pagar um carro, sustentar, levar dinheiro para casa, sabe? E sobreviver. Então aqui no Rio é preciso GNV. Sim. Tem outras cidades no Brasil que a gente sabe que não precisa. Por exemplo, São Paulo, muito motorista roda no álcool, né? Sim, sem GNV. Sem GNV, roda no combustível. Por exemplo, no Paraná, muita gente roda no combustível também. Certo. No Sul, Porto Alegre, também tem muita gente que roda no combustível. Já em Salvador, muita gente roda no GNV. Vitória, né? No Espírito Santo, roda também no GNV. Sim. Por aí vai. Manaus, roda no combustível. E aí, então, por exemplo, tem pessoas que estão falando, beleza, mas eu tô na cidade que a maioria dos motoristas rodam no GNV. Certo. Como é que faz, então, já que o Uno não tem mala? Não tem problema nenhum. Todos os meus carros são hatch e todos têm GNV. E todos estão alugados e não há reclamação quanto a isso. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, o motorista ele dirige mais na rua, ele não faz toda hora o aeroporto. Quando precisa botar uma mala, o GNV em alguns carros ainda sobra um espacinho ali que dá para uma mala. Certo. Se tiver mais uma, ele bota ou no banco da frente ou mesmo no banco de trás. Ele conversa com o passageiro. E normalmente, pelo que eu escuto, o passageiro não encrenca, não dá avaliação ruim por isso não. Tá? E também eu não escuto reclamação porque o carro é hatch. Então na prática não há diferença para quem está investindo, claro, né, de carro hatch ou sedã. A diferença é o valor que você vai investir, né? No sedã você vai investir mais caro, porque os carros sedã são mais caros, e no hatch você vai investir um valor menor, né? Porque são mais baratos. Certo. E não tem problema, então, acabar com a mala do carro? Não, problema nenhum. Tá, e o cilindro de quanto?
Qual o tamanho? De quantos metros? Aí vai a preferência de cada um. Você pode botar o de 16, que é vantajoso porque o motorista não vai precisar ficar parando toda hora para botar combustível. Para botar gás. Para botar gás, exatamente. Ou então você pode botar um de 12, né, com um cilindro menor, ou um de 10, por exemplo, que vai ter um espaço um pouco maior para a mala. E porém, o lado ruim disso é que o motorista vai ter que ficar parando mais constantemente para reabastecer. Certo. E aí o Davidson fez uma pergunta aqui que ele falou, ok, mas um Uno com gás não fica sem força? Não, se o carro estiver bem regulado, se o GNV estiver reguladinho, tudo certo, e tiver com vela, cabo de vela e a bobina trocados, novos, né? É isso, se tiver só essas três coisas e bem regulado, ele vai funcionar normalmente, não fica ruim não. E se tiver uma ladeira muito íngreme, que o motorista fique na dúvida, ele pode alterar o combustível para álcool, né? E subir no álcool a ladeira, não precisa subir no gás, tá? Se ele não se sentir confiante. Tá, então não tem problema nenhum, não se preocupe que não vai ficar sem força, né? Exatamente. E outra pergunta que veio aqui foi do Luiz Henrique perguntando assim, tá, mas qual é melhor, 1.0 ou 1.4? Tem diferença para você? Para mim não tem diferença, tá? 1.4 é um pouco mais forte, mais potente só, mas na prática não tem diferença. Tá. Se tivesse na dúvida, se eu tivesse lá, tô lá para comprar um carro, tem 1.4, 1.6, 1.4 é 22 mil com 60 mil quilômetros, né? 1.0 é 20 mil com... Você tinha falado 1.6 agora. Eu falei errado. Ah, tá. Então repete, continua. vai. Tem dois carros para comprar, certo? Um é 1.4 Ou 1.0. ou 1.0. Certo. Tá? 1.4 Tá quanto? tá 25 mil. Certo. E 1.0? 1.0 ele tá 23 mil. Qual que você compra? Eu compro 1.0. Perfeito. Porque para mim não tem muita diferença entre um e outro. Então tá respondido. Tá. O motor, se é 1.0, 1.4, não é algo que você, na hora que você está pesquisando, você olhe. Não é algo que chame sua atenção. Não é um fator decisivo. É o modelo do carro e o valor que estão pedindo no carro do estado, né? De manutenção. Né? Exatamente. Até porque também, às vezes, o carro ser mais potente não é vantagem, porque um carro mais potente consome mais combustível. Certo. Né? E um carro 1.0, por exemplo, vai ser mais econômico. E o motorista, ele quer o carro para trabalhar. Né? Então ele quer fazer dinheiro com o carro. Então quanto menos ele gastar, melhor. Né? Então para o motorista que tem essa consciência, ele vai preferir o carro 1.0. Perfeito. E aí a pergunta que não quer calar. Beleza, comprei meu Uno, comprei meu Fiesta, certo? Certo. Por quanto eu vou conseguir alugar esse carro? Eu não vou conseguir um valor menor na locação? Não. O Uno e o Siena, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, certo. eu alugo pelo mesmo valor. Peraí. Eu Repete a resposta, Tá. cara. Desculpa. Tocou o celular aqui, vai. O Uno e o Siena que eu tenho, que estão alugados atualmente aqui no Rio de Janeiro, eu alugo ambos pelo mesmo valor, por Certo. R$500 por semana. Tá? Certo. Então, não necessariamente você vai conseguir alugar um carro mais caro só pelo fato dele ser sedã, não. De repente, o carro pode ter mais procura. Né? Os motoristas podem preferir o sedã, mas o valor vai ser o mesmo. Né? Assim, não há muita diferença de valor não entre sedã e hatch. Né? Tá, então você aluga aqui por R$500 por semana. Sim. Certo, beleza. E aí, uma pessoa que está em outra cidade, como que essa pessoa ela pode saber por quanto que ela vai conseguir alugar ali o carro? Certo, se a pessoa está na dúvida por quanto ela vai conseguir alugar o carro aí no local onde essa pessoa mora, o que ela tem que fazer é tirar fotos do carro e fazer um anúncio com o valor que ela pretende alugar o carro. Tá. Então, Dá um exemplo melhor sobre isso. Imagina que eu sou investidor, eu quero comprar um carro, certo? Como que eu tiro foto se eu ainda nem comprei? Certo. Vamos lá. se você ainda não tem um carro, você vai na internet, né, no Google, digita lá o carro que você pretende comprar, Certo. vai lá nas imagens e pega pelo menos as fotos
desse carro. Aí você vai esconder a placa, vai esconder o rosto das pessoas que podem estar, né, aparecendo na foto e vai anunciar com essa foto. Por mais que você não tenha o carro ainda ou não pretenda alugar, com esse anúncio você vai ver a demanda, ou seja, você vai ver quantas pessoas estão querendo alugar esse carro e você vai ver por quanto você consegue alugar. Por quê? Porque se você botar lá R$500 por semana, né? E lá em 2 dias já tem 30 pessoas falando com você querendo alugar o carro, isso quer dizer que esse valor é viável, tem muita demanda. Tem muita demanda, com certeza. Agora, se você quer alugar, não, eu só alugo por 650, aí você bota lá 650 e só aparecem 2 pessoas nesses 3 dias em que o carro está anunciado, né? E essas 2 pessoas pedindo para reduzir o valor do aluguel, a demanda é baixa. A demanda é baixa, então não é o ideal alugar por 650. Certo. Então para uma pessoa que está em uma cidade do interior, ela deve fazer o quê? Bota R$500 e espera 3 dias. Quantos dias é legal esperar? Espera 3 dias. 3 dias é o ideal para saber se tem demanda ou não. Espera 3 dias e vê quantas pessoas interessadas aparecem. Se não, reduz o mesmo anúncio para 450, não é isso? Sim. O ideal é fazer um novo anúncio. Tá. Não utiliza o mesmo que já postou, não? Não, porque se o anúncio não for pago na OLX, ele vai continuar lá embaixo nos anúncios, né? Porque é uma ordem. Certo. Você faz o anúncio começa aqui em cima. Aí outras pessoas vão fazendo anúncio, ele vai descendo. Perfeito. Se você editar, ele vai continuar lá embaixo, é mais difícil do motorista ver. Então, o ideal é você cancelar esse anúncio e fazer um novo que ele volta lá para o topo. Perfeito. E aí, Rafa, beleza. Então, dessa forma a pessoa ela consegue ver antes mesmo de comprar o carro. Sim. E muitas das vezes ela pode até já negociar com o motorista, né? Sim. Antes de comprar, ela já até fala, olha, eu vou ter o carro, vai estar pronto daqui a 25 dias ou daqui a 3 semanas. Isso. Aguarda, se o motorista quiser aguardar, ela já compra já até com uma pessoa. Sim, exatamente. Já compra o carro já com o motorista garantido. Isso aí. Perfeito. E aí, a próxima pergunta que eu tô vendo, até aqui no chat, ó, veio algumas perguntas, e que eu trouxe para você é o seguinte. Polêmica é essa, hein? Tá. Ó, Rafael, Uber X, Uber Select e Uber Black. Cara, não vale mais a pena eu comprar um carro melhor e botar no Uber Black e ganhar mais no aluguel? Certo? E por exemplo, o Siena, ele entra no Uber Select, de repente não vale mais a pena eu comprar o Siena, porque ele pode entrar no Select, do que o Uno, que é só X. Certo. Então, conta pra gente aí. Vamos lá, não vale a pena, porque Não vale a pena o quê? comprar um carro só porque ele entra no Select ou no Black. Por quê? Primeiro, o grosso das corridas, ou seja, a maior demanda de pessoas querendo usar o Uber está no Uber X, tá? Tem mais passageiro. Tem bem mais passageiro, né? Tá. Então o Uber Select e o Uber Black, né, tem bem menos pessoas usando essa modalidade da Uber, né? Então o motorista ele vai dirigir muito mais pelo Uber X do que pela Uber Black e Select. Tá. Se você focar num carro para alugar mais caro, por mais que ele entre na Uber Select e na Uber Black, normalmente você vai gastar um valor muito maior para comprar esse carro. Né? E se você comprar um carro de 40 mil, por exemplo, para entrar na Uber Black, certo, né, ele vai te render ali de repente tudo bem, você aluga por R$600 por semana. Certo. Né? Você vai ganhar 2.400 por mês. Certo, em 4 semanas. Em 4 semanas, né? Agora, se você compra com esse mesmos 40 mil, certo, 2 carros de 20, certo, que entre na Uber X, você vai ganhar 2.000 por mês. Carro. Isso, por carro. Por mês é por carro, né? Alugando cada carro aí a 500 por semana. Então, esses 2 carros vão te render 4.000, 2.000 cada um por mês, certo? Então, é muito mais vantajoso, ao invés de você comprar um carro de 40 para entrar no Black e ganhar 2.400, você compra 2 carros ali que entrem no X e ganha 4.000 por mês. Perfeito. Então, é pensar como investidor mesmo. Exatamente. Quanto dinheiro eu vou disponibilizar, né, ou imobilizar em um carro. Isso. E quanto de retorno aquele dinheiro vai me dar. Então, o ideal é que eu invista o menos possível, em torno de 20 a 25 mil,
para eu ter os 2.000 de retorno. Isso aí, dando razoável. E outro ponto é o seguinte, um carro mais caro que entra no Black, ele provavelmente vai ter manutenção também mais cara. Sim. Né? Então é outro ponto aí desfavorável que você vai acabar tendo que gastar a mais aí durante o período da locação. Né? Certo. Legal. E aí, cara, teve uma pergunta aqui. Falou assim, e sobre o Nissan Sentra com gás, será que vale a pena colocar no Uber? Depende. Se você já tem o carro, vale, porque você já vai entrar no investimento, não vai ter que passar pelo procedimento de comprar o carro, preparar o carro, etc. Então você já está ali mais apto a começar a ganhar dinheiro ali imediatamente. Então se você já tem o carro, vale a pena. Agora, se você for comprar esse carro, tem opções melhores, como a gente acabou de falar, como por exemplo o Uno, o Fiesta, né, o Sandero. Então, por quê? Porque Nissan é um carro que é um carro também forte, né, difícil de quebrar, porém as peças são mais caras, né? E algumas peças da Nissan não são tão fáceis aí de achar como um Fiat, um Ford, por exemplo, né? Então, para comprar, eu não indico o Sentra, não. Agora, se você já tem o Sentra, aí sim é vantajoso você já botar logo ele para alugar, porque você já entra no investimento e já começa a ganhar dinheiro. Né? Boa. Essa pergunta foi, só falando aqui, foi do Virtual Fox. Tá? Virtual Fox, eu sei que tá sempre no canal acompanhando ele. Isso. E vamos lá. E aí, outra pergunta aqui, aproveitando, né? Vamos falar uma pergunta do Irani, para a gente fechar a questão do ano. Você disse que a Uber já mandou um e-mail dizendo que vai ser de 2012 para cima. Isso. E aí o Irani escreveu: estou para comprar um carro hoje aqui no Rio de Janeiro. Devo comprar um carro de 2013 para frente? Você pode comprar 2012 para frente. O ano ali de corte é 2012 porque a maioria dos carros, né? A Uber está começando a aceitar na maioria dos locais carros acima de 2012. E não necessariamente a partir do ano que vem a Uber vai subir um ano, aí no outro vai subir um ano. Não é assim, ficou 2008 muito tempo, né? Ela não passa um ano, sobe mais um, passa um ano, sobe mais um, não. Então, um ano de segurança ali, que é o da Uber, é 2012 que eu uso para frente. Se você quiser comprar 2013, 2014, não tem problema, mas eu uso de corte 2012. Então, até uma dica para o Irani é o seguinte: não precisa se preocupar se você já está vendo um 2013, compra. Agora, se aparecer um 2012, também é um bom negócio, porque você pode comprar e você vai lucrar um ano, no mínimo, com esse carro. Exatamente. E não necessariamente, como o Rafael explicou, no ano que vem a Uber vai aumentar mais um ano. Não é assim que funciona. E com 2008, realmente, ela ficou vários anos. Isso aí. Legal. E a próxima pergunta é: você sabe quando vai subir? Porque, assim, beleza, não é ano que vem. Quando que vai subir o próximo ano? Não tem como saber, tá? Só a Uber sabe disso, né? E esse é um ponto que eu não me preocupo, tá? Por que eu não me preocupo quando o ano vai subir e por que eu compro ali no limite também em 2012? Porque é o seguinte, enquanto a Uber não sobe o ano, eu vou lucrando com o carro. Eu estou ganhando dinheiro com esse carro. Então, se ela subir daqui a 2 anos, por exemplo, de 2012 daqui a 2 anos ela sobe para 2013 e eu tenho que vender meu carro, eu já lucrei 2 anos ali com um carro, e o pior que vai acontecer é eu vender esse carro, pego todo esse lucro que eu obtive, compro um outro do ano ali novamente, que a Uber aceita, e coloco novamente para alugar, entendeu? Então, eu não me preocupo não, eu compro ali 2012, se ela aumentar, eu vendo meu carro, pego o dinheiro, compro outro. Perfeito. Bom, vamos lá, Rafa. Muita gente tem carro parado ou tem carro com pouco uso. Certo. Certo? Como que a pessoa ela pode avaliar se o carro que ela tem, por exemplo, a gente falou ali do Nissan Sentra. Você disse que se for um Nissan Sentra e a pessoa já tem, aluga. Como que eu posso avaliar se o carro que eu tenho vale a pena eu alugar ou se vale a pena eu vender para comprar um carro desses populares que você indica só para colocar para alugar? Qual que é o limiar, qual que é o limite, entendeu? Certo. Principalmente o valor do carro, né? Se o carro for um carro muito caro, eu já não indico, por exemplo, um carro de 50 mil para cima, já não é legal. Vende. É melhor vender e comprar 2 carros que esse valor vai te render bem mais do que esse carro vai te render, né, se você alugar sozinho esse carro aí, né? Então,
por questão de matemática, já não é legal você alugar um carro acima de 45, 50 mil, já não vale a pena, né? Tá. É mais vantajoso vender e comprar dois. E se a pessoa então tiver um carro, por exemplo, de 38, Aí vale, dependendo Vale. do carro vale. Depende, por que também? Porque não é só a questão financeira. Se um carro for automático, eu também não aconselho alugar. você antecipou minha próxima pergunta, era isso. Ah, é? É, mas vai. Se o carro for automático, eu não aconselho alugar. Por quê? Porque se o câmbio quebrar, o valor do conserto desse câmbio é muito caro, né? E também não é tão fácil consertar dependendo do carro. Então pode demorar bastante para consertar e o valor dessa manutenção também pode ser bastante elevado. Então essa questão eu também não indico. Certo. E claro, se for um carro, né, importado também que tem esse valor elevado, por exemplo, se você tiver um Mini Cooper, é claro que você não vai colocar para alugar, né? Mas Você é vai- caríssimo esse carro. então, de luxo. Mas só para dar um exemplo exagerado, justamente para para ficar claro. E outra coisa, você tem que pensar o seguinte: você está botando esse carro na mão de uma terceira pessoa. Se fosse para você dirigir, aí tudo bem, aí você tem que levar em consideração conforto, Sim, é luxo, etc. Agora, como você está botando o carro na mão de uma terceira pessoa, é um investimento, né? Não é para uso. Então você tem que pensar como um investidor. Eu vejo muita gente comentando que fala assim, vou começar a alugar carro. Certo. Só que eu já sou motorista, já dirijo pela Uber, já tenho experiência, eu sei que isso dá dinheiro, vou passar a alugar carro e eu quero comprar um Logan. E aí, isso daí é recorrente. A pessoa, ela fala assim, o que você acha, Rafael? E justamente cai nesse exemplo, né? Porque o Logan é um excelente carro para quem quer dirigir para trabalhar, mas é um péssimo carro para quem quer alugar. Exatamente. O ponto é esse, porque se fosse para ele dirigir, eu falaria, ótimo, cara. Pô, excelente carro. Compra e usa e dirige aí e faz seu dinheiro como motorista. Certo. Agora, como investidor, de jeito nenhum, porque tem outras opções bem melhores, mais baratas. Exatamente. Então fica a dica aí, tá, pessoal? Isso aí. E outro ponto, então, carro automático jamais. Mesmo se eu tiver, sei lá, um Hondazinho 2012, não sei, um modelo, não aconselho. Eu venderia e compraria outro manual aí. Perfeito. Tá bom. E vamos lá. Agora, itens do carro. Isso daí também às vezes gera muita dúvida. Sim. Tem gente que perguntou uma vez até se o carro precisava ter ar-condicionado. Foi. Precisa ou não precisa? Precisa, né? Ainda mais em cidade quente, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, se o carro não tiver ar-condicionado, vira uma sauna móvel, né? Certo. Então não tem como. Então, o carro tem que ter ar-condicionado, tem que ter, assim, direção hidráulica, né? Porque o motorista vai dirigir lá 10 horas normalmente, 8, 10 horas por dia. Então ele dirigir sem direção hidráulica vai ficar meio complicado, né? Vai cansar muito mais o motorista. Então tem que ter direção hidráulica. Tem que ser 4 portas? Tem que ser 4 portas. A Uber exige, né? Até porque para transportar passageiro, né? Tem que ter a facilidade de passageiro entrar no carro. Tá. Né? Então, Do lado de fora, se ele tiver uma moça, o que tem? pode? Pode, não tem problema. Não tem problema. Se ele tiver um arranhão desse tamanho? Não, aí já é legal, se for aquele arranhão que fica feião no carro, aí é legal consertar, porque senão o motorista pode ser mal avaliado por isso. Tem gente que se importa, né, com isso e acaba avaliando mal o motorista. Agora, se for um amassadinho, uma mocinha, um arranhãozinho, coisa do tipo, não precisa não. É mais aquele arranhãozão feio, né, ou então aquela mancha que fica no carro, aí é bom consertar, né. O carro ele tem que estar todo pintado? Não necessariamente, depende. Ele tem que estar uniforme, né? Ele não pode estar com uma mancha preta, né? A questão da mancha que você falou. Se tiver uma mancha preta no carro ou qualquer outra cor, claro, tem que pintar o carro, não dá pra entregar assim. O carro ele tá todo bonitinho, tá todo uniforme, mas o para-choque tá meio descascando, pode? Pode, não tem problema. Tá. Interior, o que precisa ter no interior do carro? Precisa ter banco de couro? Não. Ou não? O interior pode ser o
o mais simples, o mais comum mesmo, banco normal. Só não pode ter no carro aquele teto manchado, né, de fumaça de cigarro. Aquilo né? é muito feio. Então, aquilo não pode ter no carro, tem que limpar o carro, higienizar o carro, mas o interior pode ser simples, não tem problema nenhum. A maçaneta traseira pode ser aquela de manivela. Pode ser aquela que roda assim, abre o vidro? Pode, não tem problema nenhum, não Tá. precisa ser automático o vidro, tá? Então, Precisa ter isso filme? não precisa ter isso filme. E se o seu motorista pede, fala, Rafael, quero botar isso filme, o que você faz? Eu falo pra ele, ó, se você arcar com o valor da instalação do InsuFilme, eu não vejo problema, porque é algo que está adicionando o carro, né? Eu gosto de carro com InsuFilme, mas eu não vou gastar dinheiro para isso. Agora, se o motorista ele pede e ele prefere, eu não me importo não. Se ele arcar, eu autorizo. Ou seja, fica a critério dele. É Fica a tipo, critério dele. você quer botar? Bota lá. Então. Tipo capa também no banco, alguns também gostam, querem botar, não vejo problema. Pode botar, aquela que dá para tirar, claro, né? Sei. Pode botar, não tem problema, não me Mas importa. se não, se ele não quiser botar, você aluga sem a capa mesmo. Sim, sem a capa, sem InsuFilme, sem nada. Tá. O banco, ele tem que estar... Ele pode ter mancha, aquela mancha de uso, não uma mancha de... Pode. Aquelas manchinhas do carro, Pequenininhas, pequenininhas, pode, não tem problema. Tá. Agora, ele só não pode ter uma manchão, algo que chame a atenção de mau uso, de mau cuidado, né? Sim, mofo, essas coisas não, né? O carro Isso tem tá que consertar. Tem que consertar. Beleza. E fica a dica aí pra quem quiser consertar, seja teto ou seja banco, leva no capoteiro, né? Exatamente. Eu tenho um rapaz lá que é tudo pra mim, por isso que eu nem lembro o nome como é que faz isso, mas ou então porteiro, que também é uma ótima... Cara, porque porteiro do prédio gosta muito de lavar carro, essas coisas, né? E é barato, você tá ajudando a pessoa e normalmente eles fazem um excelente trabalho também, né? Eles Então, tiram... Mas se for coisa simples, claro, né? Coisa só simples. limpeza. no Só caso. limpeza. Agora, se for trocar forro, aí tem que levar no Não, aí capoteiro. é capoteiro, com certeza. Tá. Bom, e aí, Rafa, é o seguinte. Próxima pergunta é sobre... o carro precisa ser 4 portas, a gente falou. Precisa. Certo. Tem que ter rádio. Tem que ter rádio. Boa pergunta. Tem que ter rádio, até porque o motorista vai ter que carregar o celular dele, porque o GPS, né, e o aplicativo da Uber usa muito energia também, e também porque, salvo engano, é obrigatório, a Uber exige o rádio, né, porque o passageiro tem que ter a opção ali de ouvir o rádio, né? Então tem que ter um radinho no carro. Pode ser um rádio simples, o mais simples possível, porém de preferência que tenha uma conexão USB, né, para ele carregar ali o celular sem ter que usar o cinzeiro do carro, né? E outra coisa, você fornece ao motorista aquele porta-celular para ele botar assim no carro e ficar o celular paradinho? Não forneço não. Já forneci porque eu tinha sobrando só, unicamente por isso, mas normalmente não forneço não. Você é um motorista mesmo que consegue o dele. A outra pergunta é do Luiz Henrique. Falou assim, tenho 3 carros na Uber, na média 36 mil. Vale a pena permanecer com eles ou vender para comprar mais barato? Pergunta do Luiz Henrique. Ele já está alugado, pelo sinal, né? Se já está alugado, deixa alugar aí, vai ganhando com o valor do aluguel. Você pode usar a primeira estratégia no seu carro. Se o carro tiver com a quilometragem baixa, ganha dinheiro aí bastante com o aluguel até chegar a uns 90 mil quilômetros e aí sim você vende, tá? Porque você já lucrou bastante com o aluguel, vai ter um bom valor na revenda do carro, aí você pega todo esse lucro e compra 2 carros aí e bota para alugar, entendeu? Então você tá com 3 agora, se você usar essa estratégia, você consegue botar 6 aí futuramente, você consegue dobrar a sua frota, tá? Então eu faria isso. Perfeito. Bom, acabaram as perguntas. E, gente, falando agora com vocês que estão aqui, deixa embaixo no seu comentário desse vídeo o que você achou. Se você tem alguma dúvida, qual assunto que você gostaria que a gente trouxesse aqui para a gente aprofundar mais. E essa é a série podcast Carro Rentável que a gente começou na semana passada. E toda semana sai vídeo, os vídeos saem quais dias? Segunda e quinta. Segunda e quinta-feira. O episódio do podcast Carro Rentável é só você acompanhar aqui no canal, nas redes sociais. A gente posta no Facebook, posta aqui no YouTube e futuramente vai postar nos podcasts
Do iTunes, né? SoundCloud. Exatamente. Isso. E, gente, é isso. Deixa o seu comentário, conta pra gente a sua dúvida e o que você tá achando dessa série de podcasts e qual é o assunto ou qual dúvida que você quer que a gente venha aqui para poder discutir. Bom, eu sou o Ronald, investidor Uber. Eu sou o Rafael Reis, investidor Uber. E esse foi mais um podcast Carro Rentável. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até mais.